Olá, bom dia a todos. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero convidar você nesse dia a abrir comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versos de número 6 a 9, onde a palavra de Deus diz assim: E percorrendo a região frígia, Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé. Ele rogava, dizendo: Passa à Macedônia e ajuda-nos. Quero dar um título à nossa reflexão nesse dia, e o título é Mudança de Rumo. Bem, nós podemos observar na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo que ele estava passando pelas regiões onde a palavra de Deus havia sido pregada, confirmando a palavra, fortalecendo a cada irmão, os quais haviam se convertido a Jesus Cristo, ao Evangelho, à palavra de Deus. E é interessante que em cada lugar por onde eles passavam, houve, sem dúvida alguma, destaque para alguns acontecimentos. E quando nós podemos observar que Paulo, ele chega a Derbe e Listra, havia ali naquele lugar um discípulo chamado Timóteo. Esse era filho de uma judia e o pai desse jovem era um grego. E esse rapaz chamava-se Timóteo. As pessoas davam um bom testemunho a respeito da pessoa de Timóteo. E chega até um ponto em que Paulo deseja levá-lo na sua companhia, e devido a isso, pelo fato de ser filho de um grego, Timóteo passa pela circuncisão. No entanto, é interessante que ele o acompanha por algumas regiões e começa então a observar muito de perto o que era a obra de Deus. E eles seguiam à risca as orientações que eram passadas pelos apóstolos e pelos presbíteros que estavam em Jerusalém. No entanto, o que acontece? Dia após dia, aquelas igrejas eram fortalecidas na fé e essas igrejas também, consequentemente, aumentavam. No entanto, você vai percorrer, vai perceber algo interessante que acontece. Muitas vezes o Espírito Santo de Deus, ele opera nas nossas vidas, tanto no aspecto de nos levar a alguns lugares, a algumas decisões, como também muitas vezes nos impede. E às vezes eu e você não conseguimos compreender nas nossas vidas por que algumas coisas não dão certo. E perceba você que o Paulo, ele pretendia ir para a Ásia, mas o Espírito Santo os impedia. E num determinado dia, Paulo vai descobrir por que eles não conseguiam ter êxito para ir para a Ásia. À noite, Paulo tem uma visão, e nessa visão aparece para Paulo um varão, um homem macedônio nessa visão, e que vai dizer para ele passar a Macedônia para ajudá-los. É interessante que assim que Paulo ele tem essa visão, de forma imediata, ele parte para aquele destino, ele parte para a Macedônia, porque ele vai entender que Deus estava mandando Paulo para aquele lugar para anunciar o Evangelho. E as coisas vão acontecer na região da Macedônia, e Paulo então vai entender por que Deus estava mudando o seu rumo. Assim como muitas vezes na sua vida, você vai perceber que às vezes você deseja percorrer um caminho, você deseja tomar uma decisão, você tem uma certa postura, e no entanto existem alguns empecilhos que impedem com que você tenha êxito na concretização desse projeto, desse sonho, desse desafio. E perceba você que quando então Paulo resolve dar ouvidos à voz de Deus através daquela visão que lhe fora dada, ele então segue para a Macedônia, e quando ele navega saindo de Troade, ele segue na direção de Samocrácia e depois a Neápolis. E dali então ele vai chegar a uma região da Macedônia, da Grécia, chamada Filipos. E é justamente nessa cidade da Macedônia, a primeira, por sinal, do distrito ali, ele permanece alguns dias e algumas experiências seriam vividas por Paulo. Há uma mulher chamada Lídia que
ao ouvir o anúncio da palavra de Deus pela boca de Paulo. Essa mulher, ela se converte, essa mulher era uma vendedora de púrpura, e ela os escutava. E essa mulher os constrangeu para que fosse para a casa dela e que ficassem com ela alguns dias. E é interessante que Paulo, então, ele traz conversão a Lídia e a sua família. Paulo, como de costume, ele diariamente ia a um lugar de oração. Paulo é usado por Deus para a libertação de uma jovem possessa por um espírito de adivinhação. Algumas coisas conturbadas vão acontecer, mesmo sendo vontade de Deus. Muitas vezes, o fato de passarmos pela vontade de Deus não quer dizer que o caminho vai ser tranquilo. Aí, pelo fato de Paulo ter sido usado por Deus para libertar essa jovem daquele espírito demoníaco, aquele espírito de adivinhação, Paulo vai parar na cadeia junto com Silas. Na cadeia, o sobrenatural de Deus vai acontecer. Paulo e Silas foram parar naquele lugar porque expulsaram daquela moça aquele espírito de adivinhação. E os patrões, os donos daquela moça, não aceitaram isso. No entanto, na prisão, Deus desejava usar Paulo para a conversão do carcereiro. E isso vai acontecer. O carcereiro se converte, a sua família também. E, passado essas coisas, Paulo vai voltar para a casa de Lídia. Então, o que eu quero dizer com isso para você nesse dia? Muitas vezes, os seus planos não são os planos de Deus. E saiba você que a oração é a forma pela qual Deus pode mudar o rumo da sua vida, pode mostrar qual é o caminho que Deus quer que você percorra. Às vezes você quer percorrer o seu rumo, o seu caminho, tomar a sua decisão, e a decisão de Deus pode ser bem diferente disso. Que esse texto te ajude nesse dia a tomar suas decisões. Fique com Deus. Deus te abençoe.